Galera, chegou um novo notebook para testes. Este aqui é o Asus ROG G15, que por si só já seria um belíssimo assunto aqui para um vídeo no Adrenaline. Primeiro porque, como podem ver, é um notebook gamer premium com um belíssimo design, com efeitos de luzes muito maneiros. É realmente um belo de um notebook de alta performance. Mas aqui nós temos também uma novidade bem importante, bem pequenininha aqui, ó. Tem um adesivo dizendo que ele se trata de um Ryzen 6000. Sim, senhores, este aqui é o primeiro notebook equipado com a série 6000 de processadores da AMD. Então, além de poder testar a performance da Asus ROG, desse notebook G15, ver esse projeto, silêncio, performance, qualidade no design, a gente ainda por cima vai ter o primeiro gostinho da nova geração da AMD. E detalhe, a série 6000 de notebooks traz a introdução de várias coisas importantes. São as primeiras com DDR5, são a primeira com gráfico integrado RDNA. Então, hora de testar essa bela dessa máquina. Mas antes de continuarmos esse vídeo, deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de membros Adrenaline. Além de nos auxiliar a continuar desenvolvendo conteúdos como esse que você está vendo aqui, série de benefícios, como por exemplo, emoticons para você poder interagir com a gente no chat, uma marcaçãozinha indicando no chat que você é um membro, além de ter acesso a mais conteúdos como bastidores do Adrenaline e também, dependendo do plano, você pode até, junto com a gente, escolher um tema para um futuro vídeo. Então dá uma conferida no plano de membros Adrenaline e a todo mundo que consegue contribuir com a gente, seja compartilhando esse vídeo, seja acompanhando nosso conteúdo, seja se inscrevendo nos nossos membros. Muito obrigado. Ok, começando pelas especificações. Então, nós temos aqui um notebook gamer com um hardware bem interessante. Começando pela tela, como vocês podem ver, tem bordas bem finas em torno dela, então um daqueles notebooks de 15 polegadas, mas que às vezes parece até mais compacto que isso, justamente porque ele tem bordas bem estreitas em torno da tela. Então tem um bom design, uma tela de 165 Hz, 3 milissegundos de tempo de resposta e Quad HD. Isso é uma característica rara, a maior parte dos notebooks que a gente acha no mercado de 15 polegadas são Full HD. Então a densidade de pixels aqui é muito boa para quem está querendo trabalhar e precisa de alta definição, ele entrega isso muito bem. Boas cores e, claro, pela taxa de atualização alta, também ele é muito bom para jogar. Uma coisa do design que não me agradou ou pode fazer falta para alguns consumidores é o teclado, que não tem o teclado numérico. Então pode ver que, em compensação, você vê como ele tem muito espaço para o teclado tradicional, o restante dele, mas se você faz questão do teclado numérico, ele ficou de fora. Em contrapartida, a gente ganha algumas coisas. Primeiro, pontos para Asus, porque ele é ABNT2, então olha esse cedilha aqui, marcando presença. Então, não é sempre que as fabricantes adaptam seus projetos high-end para o mercado brasileiro. E segundo é que a gente ganha umas teclas. Não tem teclado numérico, mas tem teclas de controle aqui, por exemplo, play, pause, avançar aqui de multimídias. E mais relevante, lá em cima, no canto esquerdo, nós temos macro. Então, você tem uma aqui para, por exemplo, trocar o perfil de performance. Você tem outra aqui que vai abrir a central de comandos para fazer ajustes no notebook, então aumento e redução de volume e você pode configurar essas teclas. Então, bastante útil. Eu gostei dessas teclas de atalho porque tem algumas que são bem relevantes. Se você trocar o perfil de silencioso para alta performance é bem-vindo. Então, e principalmente esse aplicativo aqui é muito bom. Esse aqui é o Armoury Crate. Com ele você vai fazer aquelas trocas como, por exemplo, trocar o padrão de cores, então, sei lá, trocar aqui ó, pro colorido. É muito bem-vindo, já que um dos destaques do notebook é justamente o seu sistema de luzes. E o software, ele é muito bom. Infelizmente, ninguém faz softwares gamers com boas interfaces, porque todas elas têm que ser muito edgy. Então, às vezes é difícil de ler as informações, porque o fundo é preto e tudo é muito cores muito vivas. Mas é um dos melhores que eu já vi em notebooks. Então, tem uma grande quantidade de coisas. Você pode ver desde sensores do sistema até também, por exemplo, fazer ajustes. Como a gente já vai comentar mais para frente, tem alguns ajustes muito bons aqui. E você consegue ter controle sobre vários aspectos do notebook numa interface que no começo é escura, mas depois você aprende onde estão as coisas. Então, nada mal. Agora comentando de outro aspecto relevante do design desse notebook. Ele tem um sistema avançado de resfriamento da Asus com sistema duplo de fãs, tem uma boa quantidade de heat pipes aqui e usa metal líquido. Então é uma coisa que está presente, por exemplo, no PlayStation 5 e aumenta a capacidade dele de dissipar calor. Esse é um dos notebooks gamers mais silenciosos que eu já testei. Então, muito do tempo ele fica 0 dB, que é tipo o que ele está agora. Tipo, as fãs não estão girando. Ele fica silencioso até mesmo em situações de alta carga. Então, quando a gente roda uns testes de estresse, demora muito para ele acelerar as fãs e elas aceleram bem pouco. Então,
Então é um dos notebooks mais silenciosos que a gente testou aqui, com ótimas temperaturas, e um dos motivos é o sistema de fãs que a ASUS está usando aqui, com 4 aberturas para ar. Então se você for ver, na verdade ele é bem furadinho. Tanto na parte de baixo, ele tem bastante aberturas para circulação de ar, como também tem nas laterais, vocês vão encontrar bastante saídas de ar disponível para circular. Então é um notebook muito eficiente quando o assunto é resfriamento. E agora é hora de a gente comentar do processador. Então um dos motivos que ele se sai muito bem também é o AMD Ryzen. Eu tenho visto uma vantagem em notebooks equipados com AMD quando o assunto é ruído. Então, independente de qual é a fabricante, os Intel Core costumam acelerar mais as fãs em altas cargas, e esse cara aqui, apesar de ter 8 núcleos e 16 threads, ele fica muito silencioso mesmo quando a gente está rodando aplicações pesadas, tipo Cinebench usando todos os 16 threads, ele acelera bem poucas fãs, entregando muita performance. A gente já vai comentar os nossos resultados de desempenho. E fechando aqui as principais características dele, então, 2 portas USB tamanho tradicional. Na parte de trás, a gente tem mais 2 portas USB tipo C. Aqui foi um momento que eu tive, às vezes, um pouquinho de dificuldade, porque tem muita coisa que não está em USB tipo A. Muita coisa não foi ainda para o USB tipo C. Então, nós temos somente 2 portas USB tipo A, quer dizer que se você ligar um fone e um mouse, acabaram suas portas USB tipo A. Então, não é que faltam USBs, mas já temos 2 delas, metade delas está no padrão tipo C, e eu não sei se os periféricos já migraram para esse formato para trocar por USB tipo C. A quantidade de USBs é aceitável, mas são só 2 tipo A, então fica de olho. E fechando a conectividade, então, nós temos aqui um HDMI e um cabo de rede tradicional. Nesse formato de notebook, a única coisa que me incomoda é, como ele tem muita performance, senti falta de uma portinha para cartão microSD. Então, como ele é um notebook de desempenho, às vezes alguém quer trabalhar com edição de vídeo, edição de fotos, galera que tem que descarregar material, uma portinha para cartão SD seria bem-vindo, mas infelizmente as fabricantes, acho que até por questão de espaço, estão cada vez deixando menos essa porta disponível. Em termos de upgrade, a gente abriu esse cara, eu não acho difícil, mas tem alguns cuidados que você tem que ter. Primeiro tem 3 tamanhos diferentes de parafuso, então aqui nesses de baixo vão ser menores, nesse do canto vai ser um tamanho intermediário e o resto da carcaça são maiores, então quando você for desmontar, lembre a posição correta dos parafusos. E segundo é que tem uns cabinhos de LED que conectam nessa parte aqui de baixo, né, para dar esse efeito de luz. E quando você puxar a tampa, tenha muito cuidado, porque eu arranquei os cabos flat. Deu para conectar de volta, mas não testem a sua sorte. Então, se for abrir, ele abra com cuidado, não chega puxando a tampa que nem eu fiz, porque tem esses conectorzinhos e depois de feito isso, tá suave. Você tem acesso fácil ao resfriamento, que você pode fazer a manutenção limpando, mas eu não recomendo você fazer a abertura para troca de pasta térmica, porque é metal líquido. Então, se por um lado o metal líquido tem a vantagem de arrefecer melhor o calor, conduzir com mais eficiência, por outro lado, ele conduz a eletricidade e se você escorrer ele pela placa-mãe, morreu. Então, não faça, abrir notebook e trocar pasta térmica já é uma coisa que eu não recomendo para todo mundo, e quando é metal líquido envolvido, eu recomendo menos ainda que você faça você mesmo. Agora, o que dá para fazer fácil você mesmo é o upgrade. Tem 2 slots de memória RAM, que inclusive já estão povoadas com memórias de 4.800 MHz. Esse aqui é um notebook, como eu disse, DDR5. E também 2 slots M.2. Então, em termos de memória e armazenamento, ele está bem. Bom, mas e o que muda com a nova configuração? O que a série 6000 Ryzen trouxe, combinado com a RTX 3060, que é o chip gráfico que nós temos aqui? Bom, começando então com os nossos testes de processador, afinal queremos ver o que a série 6800H tem para oferecer, e o Strix G15 ele apresentou um ganho de performance de 5% em single thread, então comparando ali com o Dell G15 que tem o 5800H, que é o antecessor, e colou no 11.800H, 11ª geração Intel Core. Então o único que ainda abriu vantagem é o 12.900HK, mas é claro, é um Core i9 com mais núcleos e mais threads e também com frequências mais altas. Olhando agora para o multithread, nós temos novamente uma evolução perceptível. Então, comparado com o 5800H, ele foi 12% melhor e inclusive ultrapassou o 11.800H. E a comparação é bem interessante aqui porque são 2 processadores de 8 núcleos e 16 threads se enfrentando, e aqui a AMD conseguiu entregar uns 8% de vantagem, só não alcançou de novo o 12.900HK porque é um
um modelo já focado em alta performance, é um notebook um pouco mais pesado, esse MSI, então tem diferenças bastante grandes. Olhando agora para o tempo de render, ele novamente mostra uma vantagem muito relevante para o 6800H versus 5800H. É interessante porque o nosso comparativo com o G15 da Dell são dois modelos que têm RTX 3060, então a aceleração de renderização via GeForce é idêntica, o que muda é a performance de processador. E aí nós temos uma vantagem, fez em 20% menos tempo o render do 6800H comparado com o notebook equipado com 5800H. Dando uma olhada agora em games, então em GTA nós temos novamente um ganho perceptível de 20% comparado com o que um notebook equipado com 5800H era capaz de entregar, mesmo usando a mesma 3060. A diferença acaba sendo só para modelos que têm ou uma placa de vídeo mais potente, como é o caso aí do Alienware, que tem uma 3070 e também 11800H, e também o caso do MSI com o sua 3080 Ti. E quando a gente olha em outros cenários, como o caso do Red Dead, aí nós temos um empate entre gerações, então possivelmente aqui o nosso gargalo é a 3060, o G15, tanto da Asus Strix quanto o Dell G15, entregam 64 quadros, então realmente essa é a performance máxima que a 3060 é capaz de entregar, então está sendo limitador a performance de GPU. Para comentar alguns outros nossos testes, primeiro eu vou ter que explicar uma tecnologia que vem no Asus ROG Strix G15, que é o MUX, o Switch MUX. Então como é que ele funciona? A gente já fez um vídeo aqui no Adrena explicando como você ter o gráfico integrado no processador e também ter o gráfico dedicado da placa de vídeo, no caso aqui, então, gráfico do Ryzen e a placa de vídeo GeForce, cria alguns problemas de performance, porque às vezes você quer usar o gráfico integrado, porque ele economiza energia, às vezes você quer o desempenho da RTX 3060. Por conta disso, o notebook, a tela dele costuma estar ligado no gráfico integrado, porque é ele que é o mais econômico, aí você pode desligar a 3060 e economizar e ter mais bateria. Só que quando você quer desempenho, você liga a 3060, mas ela depende do gráfico integrado para ter acesso ao monitor. Isso impacta na performance. Como a gente mostrou naquele vídeo, você ligar, por exemplo, no HDMI do notebook, às vezes aumenta a performance porque ele é controlado exclusivamente pela placa de vídeo dedicada. O MUX meio que é um jeito de você resolver isso. Ele funciona como se fosse um plug em que esse chip determina, não, o display está na 3060 ou o display está no gráfico integrado. E está no software, então se eu venho aqui na interface, tem aqui um cantinho em que mostra aqui MSI Hybrid, o comutador MUX, e eu consigo apertar ele para mudar. Então, por exemplo, o único defeito dele é, se eu quiser tirar totalmente a performance do gráfico integrado da equação e pegar toda a performance da RTX 3060, eu preciso reiniciar o computador. Porque para fazer esse comutador, ele não consegue fazer com o sistema operacional ligado. Mas também tem um modo aqui no software em que você consegue usar o modo automatizado dele aqui, do modo MS, ele chama de modo MSH Hybrid. Você consegue trocar para o otimizado, para o standard, para o modo focado em performance. Então, na nossa bateria de testes, o que a gente fez? A gente rodou ela no modo standard. A gente sempre testa o notebook na sua configuração padrão. Só que nos próximos gráficos eu também testei o modo em que a gente tirou o HDMI e conectou direto na RT, né? Estou metaforicamente falando. Mas a gente usou o comutador para tirar o vídeo total do gráfico integrado e ligar diretamente na RTX 3060 para buscar mais performance. Só tem um inconveniente, você precisa reiniciar o computador. E segundo, a performance é impactada, então se você esquecer nesse modo, o notebook vai ter bem menos duração de bateria, porque a 3060 consome muito mais energia que o gráfico integrado. Então, depois de toda essa entrada, agora dá para explicar o próximo gráfico de performance para vocês. Então, começando por Counter-Strike, a gente percebe como a performance não está nem lá muito diferente do que a gente tinha visto no 6800H, então no 5800H do Dell G15. Então a performance ficou ali na casa dos 235 FPS, bem próximo dos 261 FPS que o modelo da Dell já havia entregado. Só que quando a gente liga esse modo de GPU, ligando somente a placa RTX 3060 como nosso display, nós temos um salto de quase 50% de performance. Então vê como esse modo é bastante relevante para esses games de altas taxas de quadro. Outro game com foco em taxas de quadro e gameplay competitivo foi o Rainbow Six Siege. Ele já tinha uma performance 23% superior ao que o modelo Dell G15 com uma 5800H entregava. Então já tínhamos um ganho de performance respeitável entre as duas gerações de processador, mas foi ligar o modo de GPU que o Asus Strix G15 se tornou nosso recordista em taxa de quadros.
Por isso que é crucial esses switches MUX ou qualquer outra tecnologia que varie qual é o chip gráfico em uso, porque nesse modo ele entrega uma performance muito alta. Quero chamar também a atenção por fato de que se você ficar com preguiça de reiniciar para trocar para esse modo de alta performance, veja que ele ainda assim está entregando 200, quase 290 quadros, bem acima dos 165 exibidos pelo monitor. Ou seja, você pode ganhar mais performance, mas você já está num nível alto de performance mesmo que não faça essa reiniciada no computador para usar exclusivamente a DGPU. E o último teste foi Assassin's Creed Valhalla, que teve exatamente a mesma performance nos dois modos. Então, primeiro, ele já se saiu muito bem, no nosso, inclusive superando ali a performance que nós tínhamos com a 3070 no gameplay em qualidade média, porque aqui realmente o gargalo se torna processador nessa configuração gráfica que nós estamos usando aqui. E perceba que não variou nada a performance. Isso acontece porque Assassin's Creed não é um jogo tão focado em processador e taxas de quadro. Nesses cenários em que as taxas de quadro não são tão altas, essas tecnologias não são, como o Switch MUX não é tão relevante assim, comparado com games como Rainbow Six, como Counter-Strike. Esses jogos rodando mais acima dos 200 quadros, é menos importante essa tecnologia. Ela é mais relevante justamente para você continuar subindo a taxa de quadros quando ela já está num valor bastante alto. Mas chega de papo e barras de performance, vamos pegar o ROG Strix e fazer um gameplay para vocês verem o nível de desempenho que ele entrega. Bem relevante também eu mencionar aqui que eu vou usar o modo dedicado da GPU. Então a gente reiniciou, ativou aqui o Switch MUX e estamos colocando a RTX 3060 como único gráfico disponível no notebook para buscar mais performance. Então lembre-se que ele tem uma variação de performance dependendo do modo que você ativar. Nós estamos ativando o modo em que ele entrega mais performance. Então, partiu jogar! Galera, primeira rodada de testes e eu vou dar uma olhada em como tá rodando o... Parece. Não acredito que deu certo. Como eu ia dizer antes de fazer algo estúpido, vou começar os testes dando uma olhada no Warzone. Eu gosto muito dele porque ele é extremamente estressante para os dois chips, tanto CPU quanto GPU. E aqui é bom destacar também umas pequenas modificaçõezinhas aqui como está aparecendo as informações ali no canto da tela, porque nem todas as informações vieram via Riva, então vocês vão ver que tem frequência de CPU, temperatura de CPU e consumo de CPU meio largado lá embaixo, que foi como eu consegui pôr via HWinfo. Eu estou começando esse gameplay tentando ver o nível máximo de performance do processador Ryzen, né, que é a grande novidade que a gente está vendo aqui. Com essa pistolinha vamos longe. Então eu estou usando uma configuração gráfica em Full HD, mas relativamente baixa, 3060, tem condições de entregar gráficos melhores que esses que vocês estão vendo na tela agora. E também já quero destacar, estou usando o GeForce Experience para captura do gameplay, sempre para evitar às vezes aquela vantagem que alguns notebooks têm de performance quando são ligados em uma placa de captura externa. Então nós estamos usando ele no nível de performance que eu tenho no próprio notebook, com uma leve perda de performance causada pelo uso do GeForce Experience. Está rodando muito bem e aqui tem um mérito do notebook do projeto da ASUS. Ele tem uma configuração que você vai lá no Armory Create e você pode mudar como funciona a distribuição dos gráficos. Então, por exemplo, normalmente você tem um Windows ou algum aplicativo distribuindo entre gráfico integrado e gráfico dedicado. O que nós temos aqui é que você tem como configurar para ele só usar os gráficos dedicados. Meu Deus, onde é que tá esse cara? Ouça o seu... Ai. Então, eu tô no momento na configuração de alta performance do notebook e eu tô usando somente os gráficos dedicados da 3060. Então, via software eu defini isso. E é um cenário que tem perdas de performance em autonomia. Então, deveria voltar para o modo híbrido em que ele troca entre o gráfico integrado e dedicado. Mas no momento, quando você for jogar, você habilita esse modo e você tem mais performance. Quando você for fazer um uso cotidiano leve, você habilita o modo híbrido. Então, depende do que você quer fazer. É uma coisa que você pode fazer rapidinho ali no software e só tem que reiniciar o PC. Esse é o único inconveniente para trocar entre esses dois modos. E é por isso que a gente está tendo um desempenho bem alto, tá? Isso aqui é bem próximo dos melhores que eu já vi. Então, por exemplo, o Core i9 não ficou muito mais alto que isso, mesmo tendo muito mais threads e consumindo uns 10 watts a mais do que a gente está consumindo aqui. Isso acontece porque... Uou! Bom, o nome disso é Karma, né? Porque é um nível de performance próximo de um processador mais potente graças a essa otimização que a ASUS fez nesse projeto. Então, anda bem. Nós temos aí uma frequência de operação alta na faixa dos
quase 4 GHz em gameplay, com alta carga em todos os núcleos. É um bom, né, 50% de uso de um processador que tem 16 threads, um uso até alto. Mas principalmente tá rodando muito liso, tá rodando muito estável, tá muito bom de jogar. Mérito também da tela 165 Hz que eu tô usando pra jogar, né? Mais confortável de jogar nela. Também. E principalmente eu gostei muito da temperatura. Tipo, olha o nível de ruído da fan. E tá mantendo 85 graus na GPU e o processador em 82 graus. Esse é o ponto que eu acho que a AMD tá em clara vantagem comparado com a Intel. Os notebooks Intel têm alcançado temperaturas mais altas, às vezes batendo 100 graus, não raramente batendo mais de 90 graus. E muitas vezes você vê que os projetos, independente da fabricante, as fãs estão rodando mais rápido. Então vê como, claro, tem mérito da ASUS aqui, nesse gameplay aqui e nesse projeto de resfriamento. Mas também tem a ponta da AMD, que tem entregado processadores de alta performance, com consumo mais baixo e aquecimento mais baixo comparado com os seus rivais Intel. Então, nesse momento eu vejo uma vantagem clara. Os notebooks baseados em processadores AMD Ryzen é perceptível. Eles são menos agressivos nas ventoinhas, são mais silenciosos. Gostei bastante desse primeiro teste. Vamos para o segundo. Bom, segundo teste, vou novamente focar em games com alta carga no processador, então por isso que eu vou dar uma olhada no Rainbow Six Siege, um game competitivo, pra gente dar uma olhada. Estamos com gameplay na faixa dos 270, 280, é bem alto para um produto que tá, um notebook que tá também fazendo a captura do gameplay, lembrando que ele tem esse impacto em performance. A galera nos fechou pro lado de fora, porra que é a sopa. Agora que a carga está mais alta no processador, é a primeira vez que eu estou vendo ele se aproximar dos 45 watts de consumo, né? Antes ele estava se situando ali nos 35. As frequências um pouquinho mais altas, na faixa dos 4.2. Ui. Tomando balinha, tô vivo. Ixi, esse cara sabe que eu tô aqui. Ah, Diego, seu vivo. Tá sendo difícil pra mim. Ui. Nossa, eu vou brigar com um, eu tô com tiro de outro. Oh, meu Deus, tá difícil a vida. Bem estável o gameplay, tá? Uma taxa de quadros que excede bastante os 165 Hz, inclusive, da taxa de atualização do monitor que eu tô usando aqui. Temperatura bem estável, principalmente, de novo, para um notebook em alta carga, tá bem baixinho. Olha que o podcast tá tipo do lado do sistema de resfriamento. Então tá quase mais perto do notebook do que de mim falando, pra vocês terem uma ideia de como tá indo bem. Beleza, vamos para testar outro game. Galera, próximo teste. Vou dar uma olhadinha em como está rodando o Elden Ring. Ele é um jogo que tem lá seus desafios de estabilidade, principalmente, né? Não é exatamente um jogo que roda super liso, mas ele tem algumas vantagens, algumas coisas que ajudam um hardware como o do... Né, ajudando qualquer hardware, é o fato de que, por exemplo, diferente do Rainbow Six, diferente do Warzone, a gente não está procurando taxas de quadros absurdamente altas. É um jogo voltado para 60 frames. E, inclusive, por isso que eu consegui configurar ele na resolução nativa do monitor em qualidade alta e ele já está pegando algo próximo dos 60 frames. Pode ver que ele está oscilando um pouquinho. Então, talvez se eu baixar a qualidade gráfica, mas pouca coisa, já... Rolei muito cedo, mas é só rolar 17 vezes que uma das 17 roladas vai estar no timing certo. E olha, esse trecho... Ah, eu achei que eu tinha esquivado disso. Esse trecho que é um dos que mais tem instabilidades, tá rodando até relativamente bem, tá? Foi um dos trechos que, mesmo após a atualização, continua rodando com bastante dificuldade, essa boss fight aqui. Vê que ele tá mantendo uma taxa de quadros até bem estável, considerando a situação, considerando que eu tô jogando e gravando ao mesmo tempo. Então o jogo Elden Ring continua tendo algumas instabilidades, mas até que não tá... Já joguei em situações bem piores. É só ver os primeiros vídeos que a gente fez. Olé. Cai dentro, filhão. Olé. Essa coisa triste quando você olha quanto dano você dá nele, quanto dano ele dá em você. Preciso de uma arma mais comprida. Eita, man. Tá bom. Tá o dano bom. Agora caiu um pouquinho ali, ó, a taxa de quadros, mas eu já tinha morrido também. Dá pra buscar 60 frames, mas
O ideal é você mexer um pouquinho na configuração gráfica. Eu coloquei em Quad HD alto, então para 3060 viu que ela não ficou longe de atingir 60 frames. Mas ficou um pouquinho pesadinho, talvez configurar um pouquinho diferente já dava o grau de performance que faltou. Vamos pro próximo game. E galera, nosso último teste aqui, vou dar uma olhada em como tá rodando o Red Dead Redemption. Aqui nós estamos falando de um jogo desafiante, assim como o Warzone. Ele é desafiante tanto para placa de vídeo quanto para processador, mas o foco é mais próximo do Elden Ring. Ali, a gente não necessariamente vai buscar taxas de quadro tão altas assim, especialmente porque é difícil. St. Denis, por exemplo, é uma cidade que é cruel com o seu processador para você bater uma taxa de quadros alta. Já tô com gameplay num nível bastante alto de frequência. Pelo tamanho do Riva, que ficou meio pequenininho, você já imagina que eu mandei ver em Quad HD na resolução do monitor. E detalhe interessante, a gente já tá com nível de performance acima dos 50 frames. Numa configuração gráfica que eu puxei tudo para a direita, então pode ver que tá tudo ultra high, toda a vida assim. E detalhe, eu ainda não usei o DLSS, então nós podemos mandar aqui no modo... esse jogo que aplica as coisas quando eu ainda estou mexendo. Vou pôr no modo qualidade, já vamos ver se isso é o suficiente para dar o respiro que ele precisa para alcançar... já está excedendo os 60 frames. Eu gosto muito mais do resultado do DLSS do que TAA no Red Dead. Toda vez que eu troco do TAA para o DLSS, eu tenho a sensação que aumentou muito a nitidez da imagem, porque o filtro realmente entrega um resultado melhor. Gameplay acima dos 60 frames, tranquilaço. O notebook está até com as fãs bem de boa, não estão rodando muito rápido. Consumo, vê que agora foi para casa dos 45 watts. Sim, esse jogo exige do processador, precisa de performance, frequência alta também, 4.2. Ele realmente está entregando um desempenho bem interessante. E detalhe, claro, aqui a gente está usando a configuração de performance, mas não estamos naquele modo turbo, sabe? Todo notebook tem aquele modo que a fan vai a 100%. Não é o cenário que nós estamos usando aqui, até porque é um pé no saco jogar com o notebook naqueles modos, então eu não uso nos gameplays esses modos de mais performance dos notebooks, nem na minha rodada de teste. Se você ver a análise, não é esse o modo que eu uso, porque o notebook fica intratável nesses modos turbo. Bom resultado. E olha, um sinal claro de como a 3060 tem desempenho para levar muito bem um notebook com uma tela Quad HD, especialmente nos games que envolvem DLSS. Então, quando você puder habilitar o DLSS, você vai sem medo em conseguir qualidade alta em Quad HD, pode pôr o DLSS em modo qualidade. Eu nem cheguei a usar isso no Warzone, porque eu foquei muito mais na performance do processador, né? Afinal, é a primeira vez que a gente estava testando o modelo série 6000 da AMD. Mas dava para melhorar a qualidade do Warzone comparado com como eu joguei, subir uns filtros e habilitar o DLSS para manter a taxa de quadros mais alta. Então, realmente, um hardware muito capaz de rodar games, inclusive para tirar proveito da sua tela, que tem dois desafios, né? Porque ela, ao mesmo tempo que tem uma resolução alta do Quad HD, ela também tem uma taxa de atualização alta de 165 Hz. E dá para encontrar, se não dá para as duas coisas ao mesmo tempo, Quad HD em 165 Hz, você com certeza vai achar um bom uso ou da alta resolução, um game que nem aqui o Red Dead, ou você vai achar um bom uso da taxa de atualização alta pro Warzone, pro Rainbow Six, pro CS, esses games. Ó, achei um lugar que o menininho tá sofrendo um pouco, ó. Pra renderizar, caiu para uns 48 frames. Aqui deu uma sentida, mas é bem localizado, ó. Se eu viro pro outro lado, a performance volta mais próximo dos 60 frames. Olhando todos os aspectos, o ROG Strix G15 é um dos melhores notebooks que a gente já testou. Então, realmente, a série 6000 da AMD entrega muita performance em um notebook que é bem mais silencioso que contrapartidas Intel Core. Às vezes fica um pouco atrás, um pouco na frente em uns gráficos de desempenho, mas está muito próximo do que há de melhor na indústria em termos de desempenho, tanto em aplicações profissionais quanto em games. E o Strix realmente tira muita performance da RTX 3060 e do 5800H. Em partes porque ele tem um TGP alto, então a 3060 tem bastante energia disponível para ela, e porque o 5800H está muito bem, arrefecimento de energia está excelente, a quantidade de energia, arrefecimento de calor está excelente, a quantidade de energia que ele recebe é alta, então combinado com as memórias DDR5, ele entrega realmente muita performance. Esse notebook em design, performance e portabilidade é um dos melhores, se não for o melhor notebook gamer que a gente testou recentemente. Só que tem um problema, vocês sabem onde ele está. Desde que vocês viram a quantidade de luzes que ele tem, eu fui dizendo as especificações, vocês já estavam sentindo que isso ia chegar em algum momento, e chegou a hora da dolorosa. O meninão aqui custa em torno, o preço oficial dele com essa configuração, 16 GB de memória, 512 NVMe, tela de 165 Hz, 3 milissegundos, 5800H de processador e RTX 3060, sai por R$ 13.999. Ouch!
tem. Ele realmente é um notebook bastante caro. E isso mesmo quando a gente olha o segmento dele. Então, por exemplo, quando a gente põe ele para brigar com o Alienware M15 R6, ele, numa configuração, não é Ryzen, ele tem a configuração Intel Core 11800H, combinado com uma RTX 3060, custa na casa dos 11 mil, 10 mil reais. Ou seja, nós temos 4 mil reais separando eles. Mesmo que eu equipe o Alienware com uma RTX 3070 e coloque 1 TB de SSD, ou seja, uma placa de vídeo melhor e também o dobro de armazenamento, o preço do Alienware vai para 11 mil reais. 11.999, se minha cabeça não está falhando. Ou seja, o Alienware tem um custo mais baixo e inclusive com hardwares melhores, quando a gente olha exclusivamente para hardware. Então nós entramos numa disputa que em termos de design, eu acho que o ROG Strix está na vantagem, primeiro por ser mais leve, ser um pouco mais compacto, o M15 da Alienware é um notebook um pouquinho maior e também o chip Intel Core bate em temperaturas mais altas e as fãs do Alienware aceleram mais. E outra vantagem que eu vejo para esse cara aqui é a autonomia. Então, nós tivemos uma autonomia de 7 horas quando a gente usou o modo tradicional dele. E usando o switch M.U.X para desligar a RTX 3060 e usar exclusivamente os gráficos integrados RDNA, nós tivemos 8 horas e 20 de autonomia, que para um notebook moderno até que não é tanto, mas para um modelo gamer, nada mal. É um dia todo que você usa ele sem ter que carregar o seu carregador. E os gráficos RDNA não são ruins. Em breve, quem sabe, a gente aproveite para dar uma olhadinha no que eles entregam nesse modelo. Ou seja, é um modelo que tem como seu principal contra o preço. Então, em todos os outros aspectos, eu acho que a Asus acertou muito. O design é muito bonito, os LEDs têm efeitos muito legais e customizáveis, inclusive o AuraSync deixa eu sincronizar o efeito de luz com o game, então tem games que vão piscar junto, ou, por exemplo, que nem agora a gente está com um desktop, que o efeito de luz combina com o efeito do brilho dos LEDs, então ele tem umas tecnologias muito maneiras, bom design, extremamente silencioso, boa autonomia, boa tela, ele tem todos os checkbox marcadinhos, mas é caro. Então, se sua carteira alcança, recomendo fortemente, é uma das melhores coisas que eu testei em termos de notebook nos últimos tempos, mas em termos de custo e até no segmento high-end, ele acaba perdendo para alguns rivais, como por exemplo o Alienware que eu acabei de mencionar, e vai ter outros modelos equipados com 3070 vindo da Gigabyte, ou mesmo a linha intermediária com 3060, vai ter modelos com um custo-benefício mais alto, quando a gente compara diretamente performance por real gasto. Galera, esse aqui é o belíssimo ROG Strix G15. Se você quiser ver mais da performance dele, mais dos nossos testes, está disponível lá no adrenaline.com.br, a nossa análise completa. E assina o canal, porque pode ser que role uns testezinhos, já que tem um RDNA de segunda geração aqui dentro. Quem sabe a gente deixa a 3060 descansar, deixa ela tomar uma água e faz só os gráficos integrados tentar rodar alguma coisa para a gente ver o que eles são capazes de entregar. E galera, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!